primeira parte, a gente registra o nome da nossa sequência. E esse é um nomão, hein? A nossa sequência chama-se Você sabia que a gente pode brincar e cuidar do planeta ao mesmo tempo? Esse é o nome da sequência e é uma pergunta. Segundo ponto, anotem a data de hoje. E o título desta aula é... Nós vamos lá trabalhar Verbetes de Curiosidades, parte 1. Então, todo mundo se organizando aí. E outra coisa, quem está com o seu material, aprender sempre, já pega lá o material, porque esta aula compreende entre as páginas 19 e a página 22 do seu material, certo? Então vamos lá, todo mundo se organiza, e enquanto eu falo para os nossos amados mestres, sejam bem-vindos, obrigada pela parceria de sempre. E olha, já vou avisando, nossa sequência, ela tem uma porção de coisas, de detalhes, partindo do mesmo princípio que fizemos os verbetes, certo? Agora, antes de detalhar, vamos para as habilidades da aula de hoje. Habilidades EF35LP01. Ler e compreender silenciosamente e em seguida em voz alta, com autonomia e fluência, gêneros textuais variados. EF35LP03. Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, assunto, tema, demonstrando compreensão global. E terceira, EF04LP19, ler e compreender textos expositivos de divulgação científica, resumos, mapas conceituais. Você sabia que, entre outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional, o estilo e a finalidade do gênero. Ufa, bastante coisa, hein? Para vocês. Olha, pessoal falando, com relação às habilidades, nós vamos fazer um combinado, eu vou fazer já agora, nessa primeira, amanhã eu repito. A partir da aula de amanhã, eu vou fazer assim, eu vou ler só o código, vai deixar um tempinho para vocês, eu não vou ler a descrição das habilidades. Assim, a gente ganha um tempo para poder trabalhar mais nas atividades. Certo? A gente vai ter um certo aprofundamento, então, sem ler a descrição, com o código vocês já têm acesso a elas, tá ok? E o pessoal da professora Vera Lúcia do Nascimento Oliveira de Araraquara, presente. A galera da escola Ana Pontes, quinto C, muito bem. Escola Marina Sintra, quintos anos, C e D. Muito boa tarde a todos. A galera que tá chegando, ó, Escola Homero Tom, ou Fon. Não sei, agora a pronúncia me perdi. Escola Renato Alves também. E todo mundo que tá chegando, uma salva de palmas para vocês, que começamos então com a seguinte proposta. Vamos pensar no seguinte. A proposta dessa sequência é a produção de verbetes de curiosidades. Você sabia que? Tendo como finalidade a produção de um mural de curiosidades e uma feira de brinquedos. Eu vou destacar a nossa questão aqui, a nossa finalidade, ou seja, como fecharemos a nossa sequência. O foco é para que os estudantes ampliem seus conhecimentos sobre o tema, leiam para obter informações, utilizem diferentes formas de pesquisa, como sublinhar, selecionar partes e tomar notas, que aprimorem o entendimento sobre os verbetes, direcionando para os verbetes de curiosidades, do tipo, você sabia que? Então, a gente tem aqui, ó, todos os detalhes do que nós trabalharemos durante esta sequência didática novíssima. Nós vamos direcionar o verbete para a curiosidade. Então, nós iremos abrir essa questão do tipo, você sabia que? Ah, e tem uma coisa que eu não falei. Essa sequência nós dividimos em 8 aulas, certo? Então, isso quer dizer que no material de vocês são registradas 10 aulas.
e nós reduzimos para 8. Isso quer dizer que algumas aulas serão conjuntas. Por isso, a cada aula eu inicio com a paginação daquilo que compreende o assunto. Assim fica mais fácil de vocês se localizarem. Tudo bem? E o pessoal, a galerinha da escola Hermano Ribeiro da Silva, 5º ano D, está toda presente, que lindo! Vamos ao seguinte, pensar o seguinte, quando nós falamos em verbetes de curiosidades, primeira coisa, eu dividi essa aula em 2 momentos. Hoje e a primeira aula de amanhã, nós trataremos de algumas informações sobre como que a gente elabora um verbete com uma curiosidade a partir de um texto de um gênero diferente. Na sequência passada, nós vimos a questão das fichas técnicas, que se transformaram em verbetes. Agora, nós já sabemos o que é um verbete, nós vamos transformar em curiosidades, em fichas bem pequenas do tipo você sabia que. Combinado? E antes de falar da aula do assunto, eu vou falar no olhinho da minha galerinha, é o seguinte, o nosso foco, ali eu coloquei, feira de brinquedos, ou seja, muitos dos textos que nós vamos trabalhar estão relacionados diretamente a você aí em casa. Sim, senhores, porque falaremos de várias fontes de pesquisa sobre o brinquedo, o material que é feito o brinquedo, e hoje a gente começa com uma brincadeira. Isso mesmo, nós não vamos brincar, mas nós vamos conhecer e você pode reproduzir aí na sua casa, certo? Então, bora lá. Como é que a gente começa isso aqui? Primeiro ponto, vamos pensar com relação à própria curiosidade. Tan, 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 você sabia que... Olha, a escola Cláudio Abramo, Diadema, presente, que legal. Agora, vejam o seguinte, pensem assim, você se acha curioso ou curiosa? Imagine que você encontrou um bilhete rasgado com o seu nome escrito assim. Eu preciso te contar uma coisa. Você sabia que... E aí? Você encontrou esse bilhete, mas vamos imaginar... eu vou ter que deixar marcado, né? Vamos imaginar um nome aqui. Vou pegar o nome no chat. Já primeiro, Paula. Já pensou? Paula, eu preciso te contar uma coisa. Sabia que... E aí? Aqui pode ser o nome, gente. Pensem no nome de vocês. E aí eu pergunto. Agora eu vou perguntar para vocês, quero ver as respostas aos pouquinhos. O que vocês pensariam? A galera já tá. Já tá. Adoro o clima de suspense. Então vamos pensar um pouco. Então eu vou olhar aqui. Você que está em casa. Eu quero saber assim, você encontra esse bilhete, o que você vai pensar em primeiro lugar? Você olhou o bilhete, está com o seu nome. O que você pensa sobre isso? Quero ver. Eu vou, o que pensa? Alguém quer contar um segredo. Mas não está assinado. Não está assinado, piorou. Descobri quem assinou. Quem escreveu. Boa. O que mais que pode passar? Que existe uma novidade por aí. Legal. Proana. E aí? O que mais que pode passar pela nossa cabeça? Várias curiosidades, várias coisas. Vai despertar uma curiosidade gigante. Vocês acham? Agora, não. Deixa eu perguntar aqui de novo no olhinho. Vocês acham que vocês investigariam para saber quem escreveu o bilhete e sabia do quê? O assunto. Vocês investigariam quem assinou e o assunto? Quero ver aqui. A Procarme colocou legal. O que será que aconteceu? A Proana já colocou que existem tantas hipóteses que a galera iria atrás de saber quem foi que... Comparar a letra, a galera do 5º ano C. Sim! Muito bom. A curiosidade, ela faz parte do ser humano, gente, da nossa espécie ter curiosidade. E isso é muito bom. Quanto mais a gente consegue se aprofundar em
curiosidades diversas, mais a gente aprende. E geralmente a gente aprende a partir de uma curiosidade. Por isso que esse tipo de texto, você sabia que, traz sempre curiosidades das quais às vezes a gente nem parou para pensar. E o pessoal falando da investigação, a turma da Prof. Sandra falou, lógico que a gente investigaria. Exatamente. Isso faz parte de nós. Agora, vamos nos aprofundar um pouquinho no seguinte. Se a curiosidade faz parte e a gente aprende com a curiosidade, nós vamos mudar esse foco agora para falar sobre brinquedo. Depois eu vou voltar na questão da curiosidade. Então, depois a gente vê o que relaciona com isso. Primeiro, a gente vai começar uma conversa, um bate-papo assim. Qual é o seu brinquedo favorito? Eu quero que apareça o primeiro brinquedo que aparecer no chat, eu vou colocar aqui. Um brinquedo favorito, bola, boa. Então eu vou colocar aqui, ó, bola. Vou colocar todas em minúsculas, não como frases, tá? Como exemplo. Bola. Videogame. Ah, essa, né? Opa. Vai ser o nosso foco de pensar. Vamos deixar por exemplos. O pessoal falou boneca, deram até marca de boneca. A marca da boneca eu não posso pôr aqui, mas a galera já deu outros exemplos. Vamos pensar no 2. Você possui algum brinquedo colecionável? Tem alguém que coleciona algum tipo de brinquedo? Desses que a gente geralmente tem. Quem coleciona? Eu tenho coleção de brinquedo. Sim. Carrinho. Boa. Tem gente que colocou sim, até agora não apareceu o não. Eu vou marcar o sim como ganhando. O pessoal fala cards. Boa. Ó, tem gente que coleciona vários tipos de brinquedo. Bem legal. Mais um tema, mais uma pergunta. Quando foi que você comprou ou ganhou o último brinquedo? E aí? Nem lembro. Essa foi ótima, nem lembro. No último Natal. Então eu vou colocar assim, ó, tá. Uma data aqui. No último Natal. E olha... Como nós vamos transformar isso? O pessoal já colocou aqui, vamos continuar a refletir sobre a questão desse começo de conversa. Do que ele é feito? Madeira, metal ou plástico? Como a gente escolheu 2 brinquedos, vamos pensar primeiro na bola. Vou deixar a bola aqui para a gente lembrar. A bola, geralmente é feita de quê? Madeira, metal ou plástico? Plástico, boa. Então a gente tem aqui, ó, plástico. Se fosse um carrinho, tanto plástico quanto metal, quanto madeira, né? A gente vai deixar um elemento colocado plástico, por causa da bola. Segundo ponto, você tem algum brinquedo em casa com o qual não brinca mais? Alguém tem brinquedo que já encostou, já guardou lá? Sim. Ih, já tá começando a aparecer sim. Sim, sim. Sim, olha, figurinhas do Pokémon, sim, muitos, sim. Última questão daqui. O que faz quando não quer mais um brinquedo? Você guardou lá, não quer mais usar o brinquedo, encostou lá, ele fica lá guardado? O que a maioria de vocês faz? Vou colocar a ideia, ó, já deram aqui, ó, guardo. Guarda eternamente, né? Porque você não quer mais brincar? Dou, muito bem. Dou. Ah, eu ia falar guardar, não, vou colocar no mesmo. Dou. O que mais? Peraí, deixa eu ver aqui, eu vi uma palavra. Ah, não, é doação também. Ah, então, vamos deixar aqui como se a gente finaliza por aqui esses nossos exemplos. A gente faz isso com relação aos brinquedos que a gente não quer mais. Tem gente que guarda, tem gente que doa. Muito bem. Por último, você já participou de alguma feira de troca de brinquedos? E aí? Tem gente que recicla, tem gente que vende, ó, tá sendo outras respostas. Ah, tem gente que já participou num cantinho de troca de brinquedos na escola, legal, aí passou a escola aqui.
Proedilene colocou na escola. Sim. Vou colocar o sim, apareceu outros sims. Aqui ficou bem dividido, hein, gente? Vou colocar assim, meio a meio aqui, né? Sim ou não. Então, cada um marca o seu. Eu coloquei sim, que apareceu primeiro, agora está aparecendo um monte de não. Então, cada um vai colocar de acordo com a sua participação, né? Com a sua ideia mesmo. Se já participou ou não de uma feira de brinquedos. Agora, no olhinho de vocês. É o seguinte, o que isso tem a ver com a curiosidade lá do bilhete? O que vocês acham que essa questão de investigar sobre o brinquedo tem a ver com o nosso bilhete de curiosidades? Quero saber, no chat. Quer reaproveitar brinquedos? Fazer brinquedos novos? E aí? O pessoal tá assim, é difícil de juntar as ideias. Pois não é não. Olha só como que a gente começa a nossa sequência. Nós começamos a entender que tudo isso aqui que nós falamos sobre um brinquedo pode se transformar numa curiosidade. Quando a gente fala do bilhete, lembra que o bilhete terminava assim, fulano, nome da pessoa, você sabia, aí lá no final, você sabia que vai haver uma feira de brinquedos no final da nossa sequência didática? Você sabia disso? Não, mas isso vai acontecer. E isso dará ideia para que você faça a sua brincadeira. Seja na escola, a sua feira, né? Seja na escola ou em outro lugar que você frequente. Isso mesmo. Essa feira de brinquedos é uma sugestão e será o foco na nossa aula, da nossa sequência toda, para a gente pensar na relação da construção do brinquedo, desse fato de guardar brinquedo e tudo mais. É isso que é o assunto que vai aparecer nos de curiosidades. Então, vamos começar com outra informação sobre isso. Dá uma olhada na tela. Em seu site, a artista plástica Sandra Guinlé disponibiliza a exposição online que apresenta alguns dos seus projetos, entre eles a série Cenas Infantis. As peças mostradas nessa exposição provocam a interatividade e a busca pelo lado emocional das brincadeiras retratadas. Isso também pode entrar numa feira de brinquedos, não é só a troca ou a doação. Dá uma olhada aqui. Aqui é uma escultura da nossa artista Sandra Guinlé. Vocês podem, no material de vocês, tem um link certinho para que vocês possam ver essa exposição. Tem várias obras dela. Essa é a escultura. Vamos ler um pouquinho, falar um pouquinho sobre essa escultura. Aqui, imaginem que isso é uma exposição de arte. Observe a escultura e as descrições de referência. Aqui, cirandinha, bronze, 14 por 18 centímetros, né? Todo o diâmetro. 2005, série Cenas Infantis. Então, aqui eu tenho a referência da obra da escultura. E aqui eu tenho um comentário da própria artista. Longe dos jeans encardidos e rasgados de hoje em dia, as meninas se orgulhavam de seus vestidos rodados, de suas tranças que bailavam em saudosas cirandinhas. Cirandinhas. Vocês conhecem cirandinhas? Quem conhece cirandinhas? Conhece cirandinhas. Sim, a gente conhece. E a cirandinha tem até uma música específica, mas o fato da escultura demonstrar as pessoas em roda é o que dá o nome de cirandinha. Agora nós vamos nos aprofundar mais um pouquinho nessa cirandinha. E o pessoal já falando, olha, ciranda, cirandinha. Vamos lá, só mais um pouquinho. Agora sobre a brincadeira. Número de participantes, de 5 a 20. A gente sabe que pode ser até mais, né? Ou até menos. Varia muito das pessoas que estiverem dispostas. Faixa etária, todas. Não tem limite. Material, opcional. Né? Depende do que vocês querem brincar. Dependendo da modalidade. Exemplo, uma cestinha de flores para a linda rosa juvenil. Aqui é uma outra cantiga que eu também posso brincar em formato de cirandinha, uma cantiga de roda. Espaço físico.
médio. Na verdade, o espaço físico vai depender do número de pessoas que nós temos para brincar. Se tivermos pouca, pode ser um espaço pequeno. Se tivermos muitas, aí não dá, né? Tempo de duração, 30 minutos. Ou até cansar, também serve. Todo mundo até serve. Falamos um pouco sobre a brincadeira. Agora, curiosidades. É quase impossível localizar o surgimento dos brinquedos cantados. Brinquedos cantados aqui, entendam, como as brincadeiras de roda, tá? Que existiram em quase todas as culturas por meio do cancioneiro folclórico. Nós vamos falar sobre isso aqui. Cancioneiro folclórico infantil. No Brasil, esses brinquedos e brincadeiras sofreram influência das culturas europeia, africana e indígena. E passaram por várias transformações ao longo dos séculos. A cirandinha é também denominada roda. As crianças de mãos dadas rodam e cantam. Algumas vezes a movimentação é enriquecida com pulos, rodopios, cumprimentos e salamaleques. Dependendo da região, podemos encontrar adaptações de letras ou mesmo acréscimos de letras novas em cantigas tradicionais, o que é característico do folclore infantil. Aqui, por que eu fiz algumas marcações no texto? Faz parte da nossa habilidade sublinhar, aprender a sublinhar tudo o que julgarmos importante. Então, já vou falando aqui para minha galerinha, se você está com o seu material, se você pegar qualquer texto de pesquisa, sempre é importante, grife tudo aquilo que você julgar importante e também aquilo que talvez você não conheça, porque assim é uma outra forma de pesquisar, certo? Então, eu circulei duas palavras. Por isso, eu fiz um vocabulário. Então, vamos lá para a tela de novo. Como que a gente inaugura falando de verbetes? Eu coloquei aqui a explicação de quando eu marquei o que é um cancioneiro folclórico infantil. É uma coleção de poemas ou canções da tradição popular. Por isso que fala que é o cancioneiro folclórico infantil. E o salamaleque, que é um cumprimento exagerado, quando a pessoa faz vários movimentos, né, fala em voz alta, faz parte de uma brincadeira de roda. Agora, uma reflexão bem rapidíssima. Descreva o que é possível observar na obra Cirandinha. O que a gente observa aqui? Crianças em círculo. Isso a gente observa. Mas, como eu disse, a nossa aula, o pessoal falou alegria, brincadeira, só que como eu disse, essa aula se desdobra entre hoje e amanhã. Então, eu tenho uma segunda questão que eu vou querer cobrar a resposta de vocês amanhã. Qual é a brincadeira retratada na obra? Essa é fácil, hein? Só que a resposta só vem amanhã. Vou encerrar a aula de vocês assim. Vale lembrar que esse assunto retomaremos amanhã. Para completar nossa aula, visite o site da artista Sandra Guillet e passeie pela exposição online. Percorra a exposição virtual, cada obra, leia. É muito bacana. Lembrando que no material de vocês tem a referência exata, certo? Essa vai ficar, tem gente já respondendo, ó. Muito obrigada pela companhia e participação de todos vocês.